Bom dia, meu nome é Gustavo Falcomer, matrícula 19004280. Eu vou apresentar a minha parte do trabalho do Laboratório 1 de Organização e Arquitetura de Computadores. Bom, eu fiquei responsável por alguns itens da parte 2 do laboratório. Especificamente foram os itens 2.2, 2.4 e 2.5. O item 2.2 ele pede para usar o compilador cruzado para passar o programa sort.c para assembly usando a diretiva -O0, certo? E indicar as alterações necessárias que foram feitas. Então, aqui a gente vai pegar o arquivo. Nós temos aqui arquivos. Sort.c. Aqui nós temos a... Opa. Certo. Bom, aqui nós temos o código do jeito que saiu do Compiler Explorer, certo? Deixa eu dar copiado aqui, dessa forma, bem longo. As alterações que nós fizemos, basicamente, foram alterações simples para rodar no RAS. Inicialmente nós temos a alteração só para organização mesmo, isso aqui não é essencial para rodar no RAS, mas nós alteramos, em vez de usar um word para cada número, nós colocamos vários words, um word com todos os números a serem ordenados. A segunda alteração é a mudança dessa formatação. Em vez de usar .string, nós usamos .asc, que seria a troca de linha, e o tab, para na hora de fazer o print dos resultados. Algumas outras alterações que nós fizemos foram, por exemplo, a alteração da posição da main. Aqui a main está lá embaixo, aqui ela está em cima, apenas por praticidade. Seguindo, nós temos a alteração da função call. Aqui nós temos a função call printf, certo? Nós alteramos para a função li. Aqui, certo. Nós alteramos a call printf para li, a set1 e call, que seria basicamente print de inteiros. Essa foi uma das alterações, porque ele não suporta o call printf. E a alteração de call, por exemplo aqui, call putchar, nós alteramos. Basicamente todas as vezes que nós temos um call, nós alteramos para jar. Para JAL, quer dizer, por exemplo. JAL show na main. E aqui ele está usando call show. Então nós trocamos call por JAL. E aí, basicamente as alterações foram essas. Trocamos a chamada por uma forma que o RAS aceita. E nós trocamos a definição do espaçamento da troca de linha e do tab. Para a execução do programa, nós temos aqui esse programa. É aqui o programa. Essa aqui é a forma já adaptada para o RAS. Se eu colocar para rodar, ele dá o resultado seguinte. Opa. Aqui. Aqui ele dá o print de todos os números na forma que foi fornecida desordenada. Aqui embaixo nós temos os números ordenados. Certo? Essas foram as principais diferenças para alterações para rodar no RAS. Em seguida nós temos a questão aqui.
A outra questão que eu fui responsável foi a questão 2.4, que a gente usou o programa teste 12.c para rodar no RAS e medir mais ou menos o tempo de execução de cada função. A gente usou a diretiva de otimização O0 e A1. Nós temos aqui a função teste 12c. Aqui ele está com a diretriz O0, inicialmente. Algumas coisas que nós notamos ao fazer isso foi que, por exemplo, no código em si a implementação dessas funções está diferente. Basicamente, todas as funções pegam um valor x e multiplicam por 4. Mas aqui tem diversas formas de implementar essa multiplicação por 4. Quando nós passamos para assembly, todas as funções de F1 até F2 apresentam a mesma implementação. A função 6 ela apresenta uma implementação um pouco diferente, porque ela usa a função de potência da biblioteca math. Esse código foi adaptado para rodar no RAS também. Nós temos aqui, por exemplo, esse aqui é o código com a diretiva O0, usando o valor de x como 5 para fazer a multiplicação. Então, nós podemos ver que todas as funções apresentaram o valor de 20, 5 vezes 4 é 20. Ao lado nós temos o templo de ciclos executados para a chamada de cada função. Por exemplo, na main nós temos 6 chamadas, uma para cada função. Houve a alteração do nome da função para F1, pois o RAS estava tendo problema com a nomenclatura de F de cada função. Cada parte da main aqui, ela chama a função, ela pega o valor de ciclo antes da chamada, após o retorno da chamada, faz a subtração, dá o print do resultado da função e posteriormente dá o print do cálculo de ciclos. O motivo pelo cálculo de ciclos foi simples, porque inicialmente era determinado o uso do tempo executado, porém houve algum problema e quando foi usada a variável de tempo, o resultado estava dando 0. A segunda melhor opção que nós temos nesse caso é o número de ciclos executados para cada função, que a gente consegue ter uma ideia mais ou menos do tempo baseado na frequência de clock do computador. Então nesse caso nós podemos ver aqui em cima, né, antes da alteração, que as 5 primeiras funções que foram implementadas de forma igual são executadas no mesmo tempo mesmo número de ciclos, e a última função, que é um pouco mais complexa, ela é executada em um tempo um pouco maior. O motivo dela ser executada em um tempo um pouco maior é porque, além dela apresentar mais instruções que as outras funções, ela apresenta a conversão de números de inteiro para double, o que envolve carregar valores na memória, que demora um pouco mais de tempo. No caso da otimização com a diretiva O1, a alteração que se deu foi no número de instruções de cada função e no tempo de execução. Então as funções ficaram mais curtas e da mesma forma elas foram executadas mais rápido. Então nós podemos confirmar aqui que, assim como na outra diretiva, as funções de 1 a 5 foram implementadas da mesma forma, e a função F6 é diferente das outras, porém nesse caso as funções reduziram de todo jeito. Quando a gente executa aqui, nós temos de novo que apresentam o mesmo resultado. As funções de 1 a 5 apresentam um número de ciclos igual. A função 6 apresenta um número de ciclos maior, mas houve uma redução significativa quando comparado com a diretriz O0 na questão de tempo. Então nós podemos concluir que a diretriz de otimização
O1 ela é mais otimizada do que a O0. Ela reduziu a quantidade de instruções e aplicou instruções que são executadas num tempo de clock menor. Ela poderia ter reduzido o número de instruções, mas aplicando instruções que demoram mais tempo, mais ciclos de clock para serem executados, mas esse não foi o caso. Por fim, nós temos a explicação da diferença entre as diretrizes de otimização. Nesse caso, vou abrir aqui o relatório e explicar. As diretivas são bem simples. A diretiva O0 ela não faz alterações no código, ela deixa o código mais próximo do código em C possível. Ela é geralmente utilizada para debug. A diretriz O1 ela faz otimizações básicas, reduzindo o código redundante e simplificações de baixo impacto. A diretiva O2 oferece um equilíbrio entre desempenho e estabilidade, é bom para otimizar a utilização de registradores, é bom para nível de produção, caso você tenha um código que vai ser utilizado no mercado. A diretiva O3 maximiza o desempenho, mas pode resultar num aumento significativo do tamanho do código. Ou seja, você aumenta o número de instruções, mas utiliza instruções que são realizadas em menos ciclos. A diretiva OS ela é baseada na diretiva O2, só que ela evita o tamanho de instruções no código. Ela evita o aumento do número de instruções no código, o que é bom para código de sistemas embarcados, onde o tamanho é limitado. Bom, essa foi os itens que eu fiquei responsável, e essa aqui é só a explicação básica por tudo que eu fiz. Caso tenha mais dúvidas, é só ler o relatório. Obrigado.